quem você acha que vai ser, ou assim, o anticristo tem alguma... Porque isso que você falou, né? Um desastre natural está acontecendo porque justamente existe poluição, existe coisas humanas que interferiram nisso. Mas existe uma organização que cuida de tudo isso, que rege o mundo... Umbrella. Sabe, assim? E ela tá fazendo ações e preparando o anticristo? Ou é uma coisa natural? Eu acredito porque desde o Gênesis começou a haver cruzamento entre espécies diferentes. Anjos com pessoas. Desde o Gênesis. Todas as mitologias do mundo falam sobre isso. Um Deus que teve um relacionamento com uma mulher e gerou um filho híbrido. Todas as mitologias falam sobre isso. Seja Hércules, seja o que for. Aconteceu aqui e a Bíblia manda o dilúvio por causa disso. Porque os anjos caídos começaram a se relacionar com essas mulheres humanas, formando os Nephilims, né? Que a Bíblia traduziu por gigantes, mas na origem é Nephilims. E a Bíblia diz que eles tinham superpoderes. X-Men mesmo. Só que eles eram extremamente grandes, chamavam muita atenção. No entanto, que Deus manda exterminar todos, mas eles não são exterminados. Muitos e muitos séculos depois, Davi encontra um dessa linhagem. E esse um dessa linhagem, ele já está muito tempo de evolução e ele ainda tem 3 metros de altura, que é o gigante Golias. Ele é da mesma linhagem dos Anaquins. A Bíblia diz. Sim. Então, eu entendo que o aprimoramento genético vem para que a pessoa possa suportar todo o mal sem parecer um ET. Que lá no início era visto, era gigante, era torto, tinha 6 dedos, e não sei, sabe? Então, há uma evolução para que essa pessoa possa ser como a gente, imperceptível, só que ela ser completamente fácil de receber canalizações espirituais sem sofrer nenhuma perda. Uma pessoa hoje, suponhamos, uma pessoa quando fica possessa ou sofre uma canalização, você vê que quando o espírito sai, aquela pessoa está exausta. Isso porque ela recebe o que nós chamamos de espíritos terciários, né? Ralé. Que não deixa de ser gente ruim. Mas não, esse é para receber o próprio Satanás. Ele iria usar o corpo dele. Então eu acredito sim, que existe um governo que trabalha isso há muito mais tempo do que a gente imagina para poder gerir. Porque não adianta um cara fazer tudo isso e não ter todas as organizações mundiais na mão. Não vai conseguir. E você sabe que não dá para dizer que não. Existem os celeiros, existem as cavernas preparadas para guerras, existem cidades subterrâneas. Isso deixou de ser, há muito tempo, teoria da conspiração. São fatos. Por que tem uma caverna com frigobar para 20 mil pessoas na Islândia? Entendeu? Deixa de ser teoria da conspiração para falar assim, poxa, a galera que está antenada está mais preocupada do que a gente. Você acha que você consegue identificar algum movimento... De onde viria? De quem seria? Assim, tipo, isso aqui que estão fazendo me parece algo que nas escrituras já disseram, assim. Não, então, para mim a única coisa que falta seria isso. Porque todo o resto já aconteceu. Todo o resto que a Bíblia profetizaria já aconteceu. Então, a única coisa que a Bíblia dá alguns indícios, né? Ele possivelmente vai ser de linhagem judaica, porque o Messias era judeu. Então, o anti-Messias também. Possivelmente virá dos Estados Unidos, que a Bíblia chama de Meretriz, Grande Babilônia. E muito possivelmente ele vai conseguir passear entre os investidores e o povo judeu com muita facilidade. A Bíblia ela dizia que Alexandre o Grande ia ser gay, né?
Quando Daniel, deixa eu explicar com palavras. Quando Daniel, o profeta Daniel, ele fala até a vinda de Jesus, ele fala sobre os reinos que viriam. E aí ele fala, virá um reino que será um leopardo, virá um reino que será um dragão, virá um reino que será um urso. E aí ele diz como que será cada um desses reinos. E a partir do momento que Daniel acontece, vem o reino medo-persa, os babilônicos, os gregos e os romanos. E ele fala, depois dos romanos, viria um reino eterno, que é o reino de Jesus. Só que o engraçado é que ele fala que após a morte do urso, o urso não deixaria prole, porque ele não era a favor das mulheres, e por isso o seu reino seria dividido em 4. Engraçado, todos nós sabemos, Alexandre o Grande era homossexual, não deixou filhos naturais, e quando ele morreu, o seu reino é dividido em 4, as 4 tetrarquias do Império Romano que nós falamos, que precedem Constantino. Então, assim, quando alguém está falando sobre esse assunto, e Daniel, ele que introduz o Apocalipse. As profecias do Apocalipse só fazem sentido quando você estuda junto com Daniel. Então, o cara acertou tudo até agora. Putz, ele acertou a sexualidade do cara, do imperador romano, quando ele ainda estava vivendo no Império Medo-Persa. E depois veio o Império Babilônico. Você está entendendo? Na linha do tempo, o cara estava lá atrás. Não tinha Google. Ele não pegou o laptop dele e viu como é que ia ser as organizações. Não, mano. Ele tava lá na pedra. Podia nem errar, né? Não dava pra errar, velho. Porque senão esqueci o acento, já era. Né? Então, aí, esse cara diz, olha, ele será judeu. E engraçado é que a Bíblia tem 12 tribos de Israel. E uma não é arrebatada. A Bíblia fala que das 12, uma entra no lugar, um filho duplo entra no lugar, mas uma das tribos não assume papel no Apocalipse, que é a tribo de Dan. Então, assim, não faz sentido. Por que uma tribo seria deixada fora? Talvez o anticristo viria dessa tribo. Por isso, ela seria deixada de fora. Mas eu acho que ele já está vivo. Acho que ele já está treinado. E acho que a gente está... Pensa aí, quanto tempo você acha que Francisco dura? Olha, eu espero que uns 5, porque o podcast está indo bem e eu passei 30, né? Então a gente queria meio que aproveitar isso aqui. Eu acho que tipo, tinha que acontecer quando eu tivesse uns 90, assim. Não, você acha que não? Mas aí você pede para ficar. Pra ficar, você diz... tá. Durante verdade, a tribulação, né? durante o pega pra capar, você pede pra ficar. Mas vai ter show de comédia? Porque eu tô fazendo isso aqui pra fazer show de comédia.